Luiz, obrigado por ter comparecido virtualmente, preparado essa aula. Obrigado, grande abraço. Prazer. É sempre com prazer. Amém. Que a paz do Mestre te envolva e que a gente possa ter bons momentos aqui, irmão. Isso aí. É sempre um prazer, um privilégio poder trazer um pouco dos ensinamentos de Jesus, a gente poder falar um pouco de como a gente pode ser um discípulo de Jesus. E a aula de hoje vai nesse intento. É mais uma aula histórica, né, do curso, que nos ajuda a entender o contexto de Jesus e nos dá uma referência para sermos esse discípulo melhor. Vou compartilhar a apresentação. Eu passei essa apresentação para a Lara, então depois ela põe no grupo de vocês, aí fica mais fácil, né, de vocês. Vocês estão vendo já a apresentação ou ainda não? Perfeitamente, Luiz, pode seguir. Certo. Então, a aula de hoje é a 42 do curso, né? O tema da aula é esse, o Tribunal Judaico. O Tribunal Judaico, ele foi, né? Não existe mais. Ele foi um tribunal político. Quer dizer, a gente até estranha um tribunal político, sim, mas ele foi um tribunal político. Foi judiciário também. Ele foi um tribunal que a ideia era fazer justiça, mas ele é essencialmente um tribunal político. O Sinédrio também era um tribunal legislativo, porque também fazia as leis. Também era uma escola, porque a escola de rabinos, alguns até especulam que Jesus fez, ficava também sob o controle do Sinédrio. Então, o Sinédrio era um tribunal que cada cidade judaica da época tinha. Jerusalém, que era a capital do reino, tinha o STF deles, que era o Sinédrio Maior. Então, tinha dois tipos de Sinédrio, o Sinédrio Maior e o Sinédrio Menor. O Sinédrio Menor ficava em todas as cidades que faziam parte da Judéia e também da Galileia, que eram as duas porções de terra, os dois reinos que sobraram das 12 tribos de Israel. Então, cada cidade pequena tinha um sinédrio menor, que era composto de 23 membros, e esses 23 membros era ou fariseu ou era saduceu. Os sacerdotes normalmente viam dos saduceus, os escribas normalmente eram fariseus. Se já tiveram aula de seitas, e as duas principais seitas, os dois principais partidos que compunham o judaísmo na época eram os fariseus e saduceus. Os saduceus normalmente eram os que viravam sacerdotes. Então, nesses sinédrios menores, né, nós tínhamos 23 componentes que eram eleitos dentro do pessoal mais conhecido, com mais poder financeiro, mais poder de influência na época. Então, cada cidade tinha o seu. E esses sinédrios, eles faziam de tudo, né? Era no sinédrio que fazia os julgamentos, era o sinédrio que controlava a religião, era o sinédrio que controlava a, a questão do ensino, que não tinha escolas como tem hoje, faculdades, colégios, tinha o sinédrio. Então, se você quisesse aprender línguas, se você quisesse aprender a ser um médico da época, você tinha que ir para a escola dos fariseus, né, que era controlada pelo sinédrio. Aí você ia ser um rabi quando você terminasse o curso. Por isso que alguns imaginam, né, alguns historiadores, exidas, que estudam a Bíblia, acreditam que Jesus foi um estudante, né, das escolas farisaicas. Jesus foi um fariseu, então? Não. É que por volta dos 12, 13 anos, quando o judeu
ele ia a fazer a circuncisão, ia fazer o rito de passagem para virar homem, ele tinha uma entrevista no templo, e essa entrevista, os mestres fariseus escolhiam os seus futuros discípulos. E isso é uma coisa histórica, não é um achismo. Funcionava assim. Né? Até hoje, nessa época que o judeu faz a sua iniciação, e Jesus passou por essa espécie de vestibular. Então, aquele evento que é contado na Bíblia, que eles vão para Jerusalém, eles, os pais, numa caravana, aí os pais, ao retornar, descobrem que Jesus não está junto, e aí ficam pesquisando, procurando Jesus, e descobrem que ele está no templo, no meio de sábios e tal. Acreditam-se que foi uma dessas entrevistas, e provavelmente Jesus foi um dos escolhidos para ser rabi, foi ser discípulo de um fariseu. Então, a única forma que tinha uma pessoa do povo de galgar, de subir na escala social, era através das escolas rabínicas. Então, desde que o garoto... Mulher não tinha vez, mulher a coisa era machista, só tinha homem. Então, a única forma que um homem tinha de ascender era, desde criança, desde os 5, 6 anos, ter contato com o judaísmo através do estudo da Torá, e para quando tivesse 12, 13 anos, passar essa entrevista a ser um dos escolhidos. Para quando ele tivesse por volta de 30 anos, que era a idade que o discípulo tinha que virar mestre, virava rabi, e ele ia fazer seu próprio discipulado. Por coincidência, a Bíblia volta a falar de Jesus com 30 anos, quer dizer, corrobora, né, essa hipótese de Jesus ter estudado numa escola farisaica, não a de Jerusalém, talvez de uma cidade menor, mas com certeza, tanto é que ele era chamado de rabi, tanto é que ele podia entrar no templo e ler e interpretar a Torá. Isso era uma coisa que só rabi faziam, ou seja, pessoal estudado, os doutores da lei. Mas então, voltando ao Sinédrio, né, o tribunal judaico era, então, o Sinédrio, que tinha o Sinédrio menor, que ficava nas pequenas cidades, e tinha o Sinédrio maior, que era uma espécie de STF na época, que ficava em Jerusalém. A composição do Sinédrio maior já era bem maior do que o Sinédrio menor, era composto por 71 membros, né? Ou seja, mais que o dobro do Sinédrio menor. E era composto da mesma forma, pelos fariseus e saduceus, né, em grande partida. Aonde ficava o Sinédrio? O Sinédrio ficava no Templo de Jerusalém. Aqui tem uma imagem artística, né, de como era o templo na época. Então, você tinha aqui o pináculo do templo, que é o lugar mais alto do templo. Né? Então, o templo é todo essa construção murada aqui. Esses muros não eram maciços, então existem passagens pelo interior desses muros, e você tinha o templo em si, que era essa construção maior ao centro, e você tinha aqui, né, onde ficava as escolas rabínicas, onde se reunia o Sinédrio, onde ficava o pináculo do templo. Então, se Jesus estudou em Jerusalém, ele estudou nesse prédio aqui. Aqui era o pátio dos gentios, né, onde se reuniam as pessoas que não eram judias, ou as pessoas que eram judias, mas não tinham poder nenhum, eram povão. Aqui um pátio só de mulheres, e aqui era a entrada, né, do pórtico de Salomão, uma das entradas do templo. Mas, enfim, o Sinédrio, então, ficava nesse prédio aqui. Jerusalém, né, ficava nessa região aqui. Eu tenho aqui o Mar Morto, eu tenho aqui o Mar da Galileia, aqui eu tenho Belém, onde a Bíblia diz que foi que Jesus nasceu. Na verdade, né, Belém fica aqui. Não está funcionando a ponteira. Agora foi. Aqui fica Belém, onde na Bíblia diz que Jesus nasceu, mas hoje acredita que Jesus, na verdade, era galileu. Ele nasceu na Galileia,
e nasceu mais especificamente em Nazaré, que ficava aqui ao lado, né, do Mar da Galileia. Que, na verdade, Mateus disse que Jesus nasceu em Belém só para dar uma genealogia divina que provém de Davi, né? Porque o Evangelho de Mateus foi feito para os judeus, mas acredita que Jesus realmente era de Nazaré, ou seja, que ficava na Galileia. E aqui ficava o templo, então, Jerusalém, que era a maior cidade do reino da Judéia, que é toda essa região em vermelho aqui. A região da Galileia é aqui. Na época, Israel, das 12 tribos, só sobraram essas 2 tribos aqui, né? A Galileia, que é a antiga a tribo de Israel, e a tribo da Judéia, de Judas, né? Que foi um dos 12 filhos lá do netos do Abraão. Essa região aqui já é a região composta por povos pagãos que adoravam vários deuses, que Jesus, inclusive, leva seus discípulos para conhecer. Se já tiveram essa aula também, acredito. Não tiveram, não. Não tiveram, sim, já tiveram essa aula, né? Onde Jesus viaja para mostrar para os apóstolos, os discípulos, futuros apóstolos, como que era, como vivia cidades que não eram judaicas. Aquelas 10 cidades gregas, enfim. Então, Jerusalém, onde ficava o Sinédrio Grande, ficava, né, nessa região aqui. Então, o Sinédrio, né, é um tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, composto de sacerdotes, anciãos e escribas. Mas, como eu falei, ele não era só um tribunal que praticava justiça, ele também praticava muita política. Inclusive, o julgamento de Jesus, a gente pode dividir em 2 vertentes. O julgamento cristão, que é o específico da aula de hoje, e o julgamento político, que é o que vocês vão ver na próxima aula, né, com o Herodes e Pilatos. Hoje é só os judeus que vão julgar Jesus. Então, o Sinédrio, ele era um tribunal, mas não era só um tribunal de justiça, ele era um tribunal também que legislava, as leis eram criadas e interpretadas pelo Sinédrio, ele era também o principal meio de controle religioso. Os sacerdotes, todos eles provinham do Sinédrio, né, e vinha dos saduceus. Então, também a religião estava controlada pelo Sinédrio, bem como a educação, como eu já comentei. Aqui, ó, tem um desenho de como era a reunião, como que os componentes do Sinédrio se sentavam, se organizavam para fazer os julgamentos, para fazer as legislaturas que eles faziam. Aqui você tinha o presidente do Sinédrio, que era o sacerdote maior, e aqui você tinha 35 membros de um lado, 35 membros do outro lado, né, formando, então, o Sinédrio. A pessoa que ia ser julgada ficava normalmente nessa região aqui. E aqui ficavam os estudantes. Aqui tem uma outra gravura, né, que deixa mais clara ainda. Então, aqui ficava o sacerdote principal, né, no caso aqui o Caifás, na época de Jesus. Aqui ficava o acusado, no caso Jesus ficou nessa região. E aqui ficava o Sinédrio, 35 membros de um lado, 35 membros do outro lado. E aqui os oficiais, que eram os que traziam o prisioneiro, que buscavam os livros que ficavam de leis, que ficavam em prateleiras aqui. Tem mais um desenho aqui que ilustra os estudantes, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Opa, eu dando... bem, aqui ficavam os estudantes, então. Os estudantes, né, das escolas rabínicas, que iam virar, provavelmente, os futuros rabis. Talvez sentassem aqui se eles fossem estudantes que se destacassem ou que viessem de famílias nobres, talvez eles virassem um membro do Sinédrio, mas não com certeza. Né? Para um estudante, né, das escolas rabínicas sentarem aqui, além dele ser um bom estudante, ele tinha que ter bastante influência política.
Deixa eu perguntar, se alguém quiser, não estiver ouvindo, dá um toque aí pro Renato, tá, gente? Não sei se todo mundo está me ouvindo bem. E também, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta, tem a mãozinha aí, você liga seu microfone, levanta a mãozinha e o Renato aí me dá um toque, tá, Renato? Beleza, se alguém desmutar aqui, eu te aviso aí. Tá bom. Então, aqui ficavam os estudantes que, como fica hoje no STF, né? Quando tem algum julgamento, você vê na auditória tudo advogado, mestrando, que está ali para acompanhar como falam bonitos os nossos membros do STF. Mas é isso. Jesus, né? Se ele estudou na escola rabínica, ele foi uma das pessoas que sentou aqui. Para você, se você não conseguisse se eleger como membro do Sinédrio, qual que seria o destino do Rabi? Ele tinha que sair da casa do mestre, porque nessa época os discípulos moravam junto com os mestres. Então, o mestre vivia do dinheiro, dos alimentos que cada discípulo trazia. Era assim que a coisa funcionava. Se eu completasse 30 anos, ele não tivesse família, não tivesse condições de ficar em Jerusalém, para não ficar no futuro ser um membro do Sinédrio maior, o que ele ia fazer? Ele ia para a sua cidade natal, para a sua região natal. Então, no caso de Jesus, ele teria que voltar para Galiléia, para a região de Nazaré, para ser um rabi, né, em uma dessas cidades. E o rabi, em cidades, em vilarejos, era praticamente fazia tudo. Ele era médico, ele era juiz, ele era advogado, ele era professor, era um pouco de tudo. Nas cidades maiores, que tinham o sinédrio menor, o rabi acabava virando membro de um desses sinédrios. Né? Agora, o sonho de todo rabi era fazer parte desse sinédrio aqui, que era o sinédrio maior, composto de 71 membros. A idade que ele Oi? saiu de lá? Que Jesus saiu da escola. Bem, se ele fez a escola, né, é só uma hipótese, porque a gente tem um gap, né, um buraco na Bíblia. Até por volta dos 12 anos, para de se falar de Jesus, né, nesse evento do templo, e volta a se falar de Jesus aos 30 anos. Isso nos 4 evangelhos sinóticos, é assim. Os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento. Então, se Jesus, né, fez uma escola rabínica, ele saiu aos 30 anos, que era a idade normal do discípulo virar um rabi e construir o seu próprio discipulado. Exercer, né, a sua profissão de rabi, montando o seu próprio discipulado. Era assim que funcionava. Beleza, obrigada. Agora, repito, gente, isso é uma hipótese. Existem outras hipóteses que Jesus, por exemplo, foi ser membro de escolas místicas em outras regiões. Existem hipóteses que ele ficou com o pai, mas se ele tivesse ficado com o pai, né, ou seja, com José, ele não teria a instrução e o conhecimento e nem a autoridade necessária, né, para ele, por exemplo, entrar num templo judeu, numa sinagoga, né, e ler o Evangelho e interpretar o Evangelho, como em várias passagens da Bíblia ele faz. Então, com certeza, ele não ficou com o pai. Senão ele não teria autoridade para fazer o que ele fez. Não deixariam fazer. Porque para ler a Torá, né, tinha todo um ritual para trazer a Torá até o púlpito de leitura, e o rabi, que era um da lei, é que tinha condição de ler e entrar. E lembrando que nessa época aí, menos de 10% da população sabia ler e escrever. Então, com certeza, Jesus fez participou de alguma escola que lhe deu a educação que ele tinha. Eu, particularmente, acredito ou que ele foi um essênio, ou seja, ele participou da seita dos essênios,
que era uma outra seita concorrente aos saduceus e fariseus. O João Batista também era um essênio, né, e era primo de Jesus. Então, o Jesus foi um essênio, e aos 30 anos ele resolveu, né, depois do batismo, que ele deixou de ser um homem velho e partiu para ser um homem novo, ele resolveu executar sua missão, ou então ele foi um rabi, né, e aos 30 anos ele saiu. Então, eu imagino que ele foi ou um rabi que estudou numa escola farisaica, né, controlada pelo Sinédrio, ou ele foi um essênio que atingiu um alto grau, porque é uma escola iniciática, tanto quanto a nossa escola, um alto grau de mestria, e aos 30 anos resolveu sair, né, para levar a sua doutrina, né, para o mundo. Agora, existem outras, nossa, já li coisas que Jesus viajou pelo mundo, foi para o Egito, foi para a Ásia, teve contato com os budistas, com hinduístas, mas enfim, eu acho uma viagem muito grande aí. Eu acredito que Jesus na verdade, foi uma dessas duas hipóteses. Bem, voltando ao curso, né, Caifás. Quem foi Caifás? Caifás foi um dos bambambam que controlava o Sinédrio Maior. Né? Ou seja, ele sentava nesse trono aqui, né? Ele era o presidente, o príncipe do Sinédrio, que era normalmente como ele era chamado, ou alguns chamavam como príncipe, outros como presidente do Sinédrio. Na época que Jesus foi julgado, né, que ele foi preso à noite, né, lá no jardim de Getsemane, foi levado isso à noite, imagina-se que por volta de umas 10 horas, para o interior do Sinédrio, e aí ele teve um julgamento religioso durante toda a noite. Né? No amanhecer é que vai ser tratado na próxima aula, que ele passou a ter um julgamento político. Então, no julgamento religioso, quem presidia, né, era o presidente, o príncipe do Sinédrio na época, que era Caifás. Caifás sucedeu Anás, que foi o príncipe do Sinédrio anterior. E, por coincidência, né, acho que não é coincidência, o Caifás era genro do Anás. Mas, enfim. Então, Caifás era, na época, o líder maior do Sinédrio. E ele tinha uma característica que quem dava o ok para as pessoas ser ou não líder do Sinédrio eram os romanos. Os romanos eles tinham umas características, né? Eles dominavam as regiões, invadiam e dominavam as regiões, mas eles usavam a religião como uma forma de controlar os povos invadidos. Então, eles deixavam que cada povo, né, dominado por eles, exercessem a sua religião. Só que eles, romanos, escolhiam os líderes. Na verdade, eles não escolhiam, eles deixavam o povo escolher. Só que os romanos podiam vetar, né, a quem o povo, né, quem os sacerdotes escolhessem. No caso aí não tinha eleição direta. O Caifás era uma votação interna feita entre o Sinédrio que escolhiam um. Como hoje o Papa é escolhido por um concílio, né, de bispos, né, o Caifás ou o príncipe do Sinédrio era escolhido também dessa forma, por votação. Mas aí, por isso que entrava muito a questão da influência política, dos acordos que tinham com o romano. E o Caifás, como genro do Anás, ele tinha muita influência, né, muitos negócios com romanos. Porque o Templo de Jerusalém era um grande shopping da época. Jerusalém não era uma cidade megalópolis, como é, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Na época, Jerusalém era a maior cidade da região. Mas mesmo no auge das festividades, imagina-se que Jerusalém chegava no máximo a 120 mil pessoas. A cidade de Jerusalém. Estima-se que a população normal de Jerusalém girava em torno de 60 mil, 70 mil. Para vocês terem uma ideia, a maior cidade da época que Jesus nasceu era Roma. A população de Roma era de 1 milhão de habitantes. A população de Roma.
e era a maior cidade da época. E existiam outras cidades que não eram tão grandes quanto Roma, mas eram muito maiores que Jerusalém, que normalmente tinha 60, 70 mil. E só que, como Jerusalém era a capital do reino da Judéia e também a capital dos judeus, que incluía também a Galileia, os romanos, para controlar essa região, que era uma região bastante rebelde, eles monitoravam muito a região e eles escolhiam a dedo, né, quem eles queriam como príncipe do Sinédrio. Para quê? Para que o povo ficasse mais fácil de ser controlado. Caifás foi escolhido, então, pelo Sinédrio, com votação indireta, né, Geton, famoso Geton, com aprovação dos romanos. Avançando um pouco mais aqui, a gente vê, então, que Caifás era um saduceu, era o sumo sacerdote, príncipe ou presidente do Sinédrio. Sempre, gente, isso era uma questão até de cultural, né? O sumo sacerdote, o príncipe, o presidente do Sinédrio era saduceu. Era sempre assim. E ele controlava a guarda do templo, né? Então, o templo, ele tinha a sua própria guarda. Voltando aqui um pouco aos slides, eu quero voltar para o slide do templo aqui. Essa é a próxima. Aqui, ó, Forte Antônia. Opa, foi muito. Aqui, ó, tem um Forte Antônia. Aqui é onde ficavam os soldados romanos e é onde ficou onde Jesus teve o julgamento político. Aqui ele teve o julgamento religioso. O julgamento político foi aqui. E aqui era um forte, tá? Não era grudado com o templo, tem uma distância aqui que especula-se mais ou menos de 100, 200 metros entre esses dois prédios. É que aqui nesse desenho artístico parece que são juntos, no mesmo prédio, mas não são. E aqui ficavam os soldados. E o sumo sacerdote controlava, ele que era o chefe daqui, para controlar justamente o policiamento do templo. Toda essa região aqui de baixo, gente, era dominada por comércio. Então, o judeu, ele vinha aqui e, para os seus pecados perdoados por Jafé, pelo Deus do Antigo Testamento, ele tinha que fazer oferendas em animais, oferenda em ouro. E aqui você tinha várias casas de câmbio para fazer a troca, né, de moeda por ouro, e você também tinha vários animais, né, desde pombo até animais maiores, que se comprava. Então, e se vendia também bijuterias, enfim, essa região. Por isso que Jesus ficou revoltado quando aqui entrou e viu que aqui era um grande shopping. E aqui, então, ele era o forte onde ficavam os soldados, que era controlado pelo Sinédrio. Pôncio Pilatos era o romano, que controlava a Judéia. E aqui só temos Herodes, que era o rei dos judeus, aí por herança. Então, Herodes era o rei da Judéia, né, e da Galileia. Era o rei dos judeus na época. Só que quem escolhia os reis eram os romanos. Então, o rei, na verdade, era um vassalo dos romanos, não podia ir nada. Não tinha poder nenhum. E ele estava lá porque os romanos sabiam que ele não ia montar exército. Ele era idumeu porque toda a região leste de Jerusalém era Idumeia, e ele nasceu nessa região. Governador militar dos judeus, né, dos soldados judeus, e tinha também os herodianos. Então, você tinha os essênios, herodianos, fariseus, saduceus. Os herodianos eram os judeus que achavam que Herodes era o Messias. Herodes foi
na época de Jesus apareceu um monte de Messias. Antes de Jesus, depois de Jesus, né, vários judeus se declararam como Messias. E os romanos tinham especial atenção para esses judeus que se declaravam Messias, porque justamente com medo de revoluções, de levantes militares. No caso, os romanos até gostavam dos judeus que tratavam Herodes como Messias, porque eles sabiam que de Herodes, né, não viria nenhum problema com relação à guerra, a querer se separar dos romanos. Agora, quem mandava era Pôncio Pilatos. O representante de Roma na região era Pôncio Pilatos, o cara que lavou a mão. Herodes não é o Herodes que mandou matar as criancinhas, que mandou fazer o censo na época que Jesus nasceu. Esse aqui é o filho. O que mandou matar as crianças na época que Jesus nasceu era o Herodes pai. Mas esse aqui é pior que o pai ainda. Pelo menos os judeus consideram. E o Caifás, então, ele tinha menos poderes que esses dois homens, mas, na verdade, ele controlava tanto o Templo de Jerusalém, como o Sinédrio, como os soldados romanos, os centuriões romanos, que ficavam ali, mas quando o Pôncio Pilatos não estava, eles obedeciam Caifás. Bem, vamos entrar um pouco agora no processo de julgamento de Jesus. A última aula, o que vocês viram foi justamente Jesus sendo preso, né, traído por Judas. Isso é o que conta, né, a tradição cristã que está na Bíblia. Por que prenderam Jesus? Porque Jesus, né, estava incomodando muito o Sinédrio e os romanos. Como Jesus não se proclamava Messias, mas os seus seguidores proclamavam Jesus como sendo Messias, os romanos já ficavam com o pé atrás. Eita, será que esse cara vai dar problema para a gente lá na frente? E o Sinédrio não gostava de Jesus porque Jesus, de certa forma, questionava a autoridade dos sacerdotes que compunham o Sinédrio, questionando, por exemplo, a questão de eles cobrarem pelos sacrifícios, deles transformarem o templo num grande shopping, pelo fato de Jesus fazer curas, eles tinham medo que Jesus pudesse aumentar cada vez mais seus seguidores e aí começar a ter problemas até financeiros no templo, porque Jesus colocava de maneira clara, né, críticas aos fariseus e saduceus. Então, o Sinédrio queria Jesus fora e os romanos também queriam. E tem outras teorias, mas eu prefiro essa daí, né? Tanto os judeus, representados aí pelo Sinédrio, como os romanos, estavam incomodados com Jesus. Então, precisavam de ter argumentos para prender Jesus. Então, como Jesus não parava em cidade, ele vivia de cidade em cidade, e ele fazia isso até, de certa forma, de propósito, para dificultar a prisão dele. Então, ele ia de cidade em cidade, e isso durante o dia, e à noite ele sempre dormia numa casa diferente, então ficava difícil de prender ele. E durante o dia era complicado porque ele estava sempre cercado de muita gente. Então, com medo de uma revolta, enfim, estavam procurando o melhor momento. Mas para prender Jesus, o Sinédrio também precisava ter justificativas. Por isso que eles começaram a mandar espiões, mensageiros, seguirem Jesus para coletar fatos que corroborassem a prisão de Jesus. Bem, Jesus, então, foi preso, né, lá no Jardim de Getsemane, como eu falei, das Oliveiras, e foi trazido, então, para o interior do Sinédrio. E lá, a acusação que deram para Jesus foi que ele era um possesso, ou seja, ele era um endemoniado, então todas as curas que ele fazia, todos os milagres que ele fazia porque ele estava possuído por Satanás e por Beelzebul, e quem fazia, na verdade, as proezas era o demônio, e não Jesus. Que ele era um louco, né? Porque ele ensinava coisas que não faziam sentido, né, para a cultura judaica,
como, por exemplo, oferecer a outra face se alguém lhe batesse uma das faces. Então, ele era um louco, desvairado, que era blasfemo porque ele se declarava, ele não, né? Mas a acusação era que ele se declarava rei dos judeus, sem ter sangue para isso, porque o rei tinha que ter uma herança sanguínea para ser rei. Conduta duvidosa, porque as pessoas que Jesus andava, de certa forma, os judeus colocavam essas pessoas como pessoas de má índole, de má espírito. Então, Jesus, por exemplo, ele andava na Samaria. A Samaria, onde ficavam os samaritanos, era uma região que ficava entre a Judéia, onde ficava Jerusalém, e entre a Galileia, onde ficava Nazaré, Cafarnaum, o lago de Genizaré, né, o lago da Galileia. E então, entre essas duas regiões, a região da Galileia e a região da Judéia, ficava então a Samaria. E essa região era uma região que os judeus rivalizavam porque tinha um templo tão grande quanto o Templo de Jerusalém, mas era uma região onde eles não cultuavam Javé, ou até em algumas cidades cultuavam Javé, mas cultuavam também outros deuses. Então, essa região era uma região que pertencia ao judaísmo, mas com várias cidades politeístas. Então, era uma região mal vista. E Jesus passava por lá, e passou por lá várias vezes nas suas viagens, sendo que um judeu sempre contornava a região para não passar na Samaria. Então, ele era visto também como uma conduta duvidosa, porque os judeus julgavam ele, de certa forma, impuro, por andar com pobres, andar com mendigos, andar com cegos, andar pela região de Samaria. Mas tem mais acusações ainda. Jesus também foi acusado de charlatão, também foi acusado de megalomaníaco, devasso, e contra a lei mosaica, ou seja, ele não seguia a lei mosaica, por exemplo, o sábado, ele não respeitava o sábado na visão dos judeus. Enfim, repare que cada acusação que está colocada nesses dois slides tem a referida menção no Evangelho. Então, aqui é João, capítulo 7, versos de 10 a 13, João, de novo, Mateus. No slide anterior, a gente vê que tem também menção a Marcos, Lucas. Os quatro evangelistas têm acusações de sobra, né, para Jesus. Então, Jesus foi preso sobre essas acusações. Só que o processo de julgamento de Jesus foi completamente errado, né? Não seguiu o padrão. Por quê? Eu elenco aqui, né, vários motivos porque o processo foi completamente poluído, não seguiu a norma. Mais uma prova que, na verdade, o Sinédrio arranjou as coisas para Jesus ser preso. Por isso que Jesus, né, eu penso assim, quando ele foi para Jerusalém, Jesus foi para Jerusalém 4 vezes. Né? Nessa última vez que ele foi para Jerusalém, ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia ser imolado, porque não tinha como ele entrar em Jerusalém na época da Páscoa e não capturarem ele. Tanto é que ele entrou na cidade de Jerusalém, né, no meio da população, porque se ele entrasse só com os discípulos, ele já teria sido preso ali. Então, o famoso entrada com ele sentado num burrico, né, que os católicos comemoram com o Domingo de Ramos, quer dizer, quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou no domingo, na sexta seguinte ele foi morto. Ele entrou no domingo, né, no meio da população, por isso que ele não foi preso. E ele foi preso só na quinta-feira, né, porque, na verdade, ele quis cumprir a missão dele. Ele achou que era o momento.
porque tanto na segunda, na terça, na quarta, ele ficava de casa em casa justamente para evitar ser pego, isso à noite. Durante o dia, ele ficava no meio da população. Mas vamos lá, ó. A prisão, a 1 hora antes da meia-noite, né, era um total desrespeito aos costumes e preceitos legais judaicos, porque a Páscoa era a maior festa judaica e é até hoje, quando começa o Ano Novo Judeu. Então, qualquer ato de violência, qualquer ato, né, que fira, né, esses 3 dias de festa, sexta, sábado e domingo, né, era uma coisa, era uma afronta. O que os judeus comemoram na Páscoa? A fuga do Egito. Né? Então, é uma festa para eles milenar e principal. Então, já começou errado aí. Né? Mas como foi feito à noite, sem o povo ver, sem ninguém perceber, passou. A lei mosaica proibia a acusação mediante traição. Ou seja, se alguém fosse acusado, mas essa acusação viesse de uma traição, ele não podia ser preso. Né? Era um dos preceitos, dos 600 e poucos preceitos que tem as 10 leis mosaicas, e no Levítico tem lá mais 600 e poucas pequenas leis que o povo judeu seguia. Uma delas era essa. Né? Você não pode ser acusado, né, ou uma prova ser adquirida por meio de traição. O julgamento noturno também evidencia a conspiração, né, porque tinha que ser público o julgamento, tinha que ser à luz do dia com o povo assistindo o julgamento. Enfim. Não se buscou qualquer testemunha a favor de Jesus. O Sinédrio procurava fazer os julgamentos seguindo o padrão romano de fazer julgamentos. Ou seja, a pessoa só podia ser julgada se ela tivesse testemunhas a seu favor, se ela tivesse um advogado para lhe defender. Se ela não tivesse um advogado, né, o Sinédrio ou a comissão julgadora tinha que escolher um advogado para representar, para defender a pessoa que estava sendo julgada no momento. E não fizeram nada disso, não ouviram testemunha, e o Jesus também não teve um advogado. Nem lhe deram o direito de ter um advogado. Ou seja, foi completamente arranjado. E está listado aqui vários outros motivos que deixam totalmente ilegal, né, esse processo de julgamento. Mas a ideia era essa mesmo, não era julgar, foi só um teatro, né, para justificar que ele recebeu um treinamento, um julgamento. Só que a ideia do Sinédrio, na verdade, não era simplesmente julgar e condenar Jesus. Eles queriam, na verdade, matar Jesus. Né? Eles queriam sumir com Jesus. Só que na Páscoa não podia se matar, a princípio não podia se matar nenhum judeu, e as condenações de morte, que no judaísmo é por apedrejamento, ou por enforcamento, ou por decapitação, não tem morte por crucificação. No judaísmo, para uma dessas 3 penas capitais serem aplicadas, tem todo um processo legal para ser seguido, que eles não seguiram. Então, se eles fizessem de maneira legal, ia demorar muito tempo e talvez Jesus escapasse, por causa que ele tinha muito seguidor. E também o fato pesava bastante que, para eles conseguirem aplicar a pena capital, precisava da aprovação dos romanos. Por isso que teve o julgamento político, depois do julgamento religioso. Porque Jesus foi condenado, mesmo com a ilegalidade do julgamento. Mas a pena de morte não podia ser aplicada, pelos motivos que eu já falei, pela questão da Páscoa e pela questão que os judeus não podiam matar nenhum condenado sem o parecer favorável dos romanos.
Então tiveram que levar para Pilatos dar a sentença romana, ou seja, corroborar a sentença judaica. Só que, como os romanos, a pena de morte dos romanos não é a crucificação, ou seja, os romanos não matam por pedrada, né? Quem foi morto por pedrada, por exemplo, foi Estevão, né? Um dos mártires cristãos. Estevão foi Paulo, inclusive, dirigiu, né, o apedrejamento do Estevão, Paulo de Tarso. Então, eles não podiam apedrejar Jesus, nem enforcar Jesus, nem decapitar Jesus, porque a pena de morte, se fosse aprovada pelos romanos, era a crucificação. Por isso que Jesus foi crucificado. E não morreu como um judeu, ele morreu como um gentil, uma pessoa que não fosse judaica, não tivesse a religião judaica como padrão. Então, tem vários itens aí que corroboram que Jesus não teve um julgamento justo. E qual foi a postura de Jesus, né, diante do Sinédrio? Está listado aqui, né? Ele se manteve calmo, perspicaz, manso, compassivo. Se a gente vê a narrativa bíblica, né, desse julgamento, em nenhum momento Jesus gritou, em nenhum momento Jesus tentou fugir, em nenhum momento Jesus reagiu, né? Em todos os momentos ele se manteve de maneira pacífica, né? Mesmo porque Jesus ele dominava os 7 passos do iniciado que ele colocou no Sermão do Monte. Então, quando ele fala lá, bem-aventurados os mansos de coração, é porque dominarão a terra, ou seja, viverão bem na terra. Jesus já tinha ganho esse louvor iniciático do mestre, já tinha passado por isso. E ele só estava falando que a gente precisava passar também, a gente precisava ganhar essa bem-aventurança. Né? E Jesus também ele tinha a 7ª bem-aventurança, ele já estava no 7º nível de iniciático, porque ele era bem-aventurado os pacíficos, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Ele era um pacificador. Então, ele era manso, que é a 3ª bem-aventurança, ele se mantinha em equilíbrio o tempo todo, e além de se manter em equilíbrio o tempo todo, e é uma coisa que nós temos que buscar, porque se você está em equilíbrio, você consegue tomar boas decisões, ter bons sentimentos, bons pensamentos. Né? Ou seja, não importa o que está acontecendo à sua volta, por pior que esteja, você está centrado, você está em equilíbrio, você não está deprimido, você não está triste, você não está raivoso, você não está magoado. Né? Ou seja, mesmo que as piores coisas aconteçam, como, por exemplo, você perder um ente querido ou perder o emprego, você não perde a postura, você está sempre em equilíbrio. Estando em equilíbrio, você pensa bem e sente bem. Com pensamentos e sentimentos bons, as suas obras vão ser boas. Jesus dominava a 3ª bem-aventurança. E ele dominava a 7ª bem-aventurança. Oi? Posso fazer uma pergunta? Sim. A gente fala muito, a gente estuda Judas, sabe que ele tinha toda uma trajetória pela frente e tudo. E a gente também sabe, né, tá sabendo agora que o julgamento dele não foi honesto, né? O julgamento de Jesus. Mas e aí, eu sei que era predestinado a fazer isso, mas esses eram os responsáveis por ter feito isso, entendeu? Como que ficou esses... Na verdade, tem um evangelho de Judas, um evangelho apócrifo, que não se sabe se foi Judas mesmo que escreveu, mas é uma hipótese, aonde ele se coloca como o preferido de Jesus. Então, na verdade, ele não traiu, esse evangelho conta que ele não traiu Jesus. Jesus é que pediu para ele dizer aonde ele estava para ser preso. Essa é algo que conta nessa história. Já na visão da visão cristã, bíblica, é que
o único dos discípulos de Jesus que não era galileu, que era judeu da Judéia, era Judas. Os outros 11 eram galileus, né? Nasceram na região que Jesus nasceu. E Jesus, quando ele resolveu seguir Jesus, é que ele achou que Jesus ia ser o Messias guerreiro, que ia formar exército, que ia libertar o povo Israel, né? O povo israelita, o povo judeu, do jugo romano. Aí ele começou a seguir Jesus. Viu Jesus fazendo milagres, né? Fazendo curas, viu os ensinamentos de Jesus e ficou maravilhado cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava ansioso. Por que Jesus não faz o que tem para fazer? Por que ele não, né, não ataca os romanos de frente? E então, por isso que ele era o mais exaltado quando entrou no templo, porque ele achou que Jesus ia tomar a posição ali. Sim. E Jesus então, a atitude mais aceita hoje é que Judas entregou Jesus para o Sinédrio, para os romanos, porque ele acreditava que Jesus, ao ser preso, ia fazer algum milagre, né, fazer chover raios e trovões, e a coisa toda ia acontecer. Mas Jesus não fez isso. Mas, na verdade, eu estava perguntando sobre Caifás, Herodes, Ponto Pilatos, entendeu? Assim, se eles também estavam predestinados a isso, ou simplesmente pela falta de formação, as coisas assim? Assim, não existe predestinação no sentido que o destino está construído. Não existe o destino. O destino quem faz somos nós. O que existia, sim, foi um conluio, né, um conluio do Sinédrio, junto com Herodes, junto com os romanos, para sumir com Jesus, acabar com o problema de Jesus. Então, eles aproveitaram o momento adequado e Jesus, né, lia com bastante, o mestre que ele era, o espírito elevado que ele lia toda a situação e sabia que é isso que ia acontecer, mas ele queria que isso acontecesse, justamente para ficar marcado, né, com os ensinamentos dele, até com a possível ressurreição dele, tudo aquilo que ele nos deixou. Então, na verdade, não foi uma pedra, não é que estava construído o destino, mas, de acordo com o andar da carruagem, Jesus previu que a coisa ia acontecer daquela forma. Então, na verdade, quando a gente está profetizando, né, todos nós temos essa capacidade, é quando nós estamos com a consciência ampliada. Então, você consegue subentender o que vai acontecer no dia seguinte, uma semana na frente, um mês na frente, quando você tem essa consciência ampliada. Então, hoje, antes da aula começar, vocês estavam falando que alguns de vocês participaram de cursos onde a vista era colocada bastante nessas escolas, uma visão científica avançada. Sim, mas o que destaca a nossa escola, né, nós também vemos conhecimentos avançados, mas o foco da nossa escola não é só a expansão da consciência através do estudo, como é na maioria das escolas que eu conheço. Nós trabalhamos também a questão da reforma íntima e trabalhamos também a questão do trabalho para o próximo, da prática do amor ao próximo. Ou seja, a escola ela trabalha em 3 vertentes. O estudo, que é a ampliação da consciência, que as outras escolas da federação, por exemplo, focam muito, mas a nossa escola foca muito na questão do servir, como servidor, trabalhar para o próximo, e também foca muito o autoconhecimento, a autorreforma, o autoaprimoramento através da reforma íntima. E é isso que nos diferencia e nos faz ampliar a consciência e o nosso poder de ser. E com essa consciência ampliada, nós conseguimos até profetizar. Aquele pai que diz para o filho, se você continuar agindo dessa forma, pode acontecer isso com você lá no futuro. E não é que o pai ou a mãe adivinhou o futuro, é pela experiência que eles têm, eles sabem, de acordo com o procedimento, a conduta do filho, das possíveis consequências lá na frente, até por uma questão de experiência de vida. Então, na verdade, não existe destino. Destino, né, nós construímos com o nosso livre-arbítrio. No caso, então, de Jesus, ele sabia, ele tinha ideia do que ia acontecer e tudo caminhou em função disso. Mas voltando aqui para a gente terminar, Jesus, ele foi
esse foi o cume, que ele foi a palavra que fez com que ele fosse condenado. Quando Caifás perguntou se ele era o Messias, se ele era o Filho de Deus. E aí Jesus responde, tu o dissestes. E aí, né, foi a blasfêmia maior, que ele rasgou as vestes, foi acompanhado pelos seus discípulos e tudo mais. Gente, para terminar, eu queria deixar essas reflexões aqui, que são bastante importantes e que a gente precisa gastar conosco mesmo, né? Cada um de nós, um tempinho para pensar sobre isso. É fácil acusar os personagens dessa história, mas no momento decisivo, Judas em nós, como agimos nós, cada um de nós, como agimos diante de quem nos decepciona? No caso do Judas, foi a visão que eu coloquei para vocês, ele ficou decepcionado com Jesus, porque Jesus não tomava a atitude que ele gostaria que tomasse. E por isso ele foi lá, foi o que o Judas fez, entregou Jesus para o Sinédrio, para que assim, quando Jesus fosse preso, ele achou que Jesus ia reagir, ia mostrar todo o seu poder, todo o seu resplendor. E Jesus não fez isso. E aí, ele, decepcionado com Jesus, se suicidou. E nós, como nós faríamos, o que nós fazemos quando alguém, né, uma família, um ente querido, um amigo, né, nos decepciona? Como nós agimos? Nós procuramos ser compreensivos, amorosos, entendemos a visão dele, que talvez a visão dele seja certa e não a nossa. Enfim, Anás e Caifás em nós. Como agimos quando nossa estabilidade material é ameaçada? Que Anás e Caifás fizeram o que fizeram com medo de perder o poder. O poder que eles tinham de controle do Sinédrio, o poder que ele tinha sobre o controle das finanças, porque eles que controlavam o dinheiro do templo. Jesus, para eles, era uma ameaça acabar com esse status quo. Pedro e nós, como agimos diante da perspectiva de problemas, mesmo diante de uma causa justa? Ele negou Jesus 3 vezes, né? De acordo com os evangelhos. Por quê? Porque ele ficou com medo das consequências, ficou com medo de ser preso, de ser martirizado, da mesma forma que Jesus. E nós? Né? Quando a gente se vê numa situação difícil, a gente também foge, a gente também não encara o problema de frente, né? A gente fica achando justificativa para não tentar vencer aquele obstáculo. Os apóstolos em nós, como agimos diante de um companheiro em dificuldade? A gente se omite, faz de conta que não viu, a gente procura de alguma forma ser útil, ajudar. Pilatos em nós, como agimos quando nossa reputação ou nossa posição está em jogo? Pilatos lavou as mãos porque aí ele não viu motivos para condenar Jesus à morte, mas para não ir contra ao Sinédrio, né? Para não ficar mal visto pelo Sinédrio, né? Falar, logo que vocês condenaram, eu lavo minhas mãos. Ele está condenado, só que ele vai morrer como um romano. Como um romano não, porque o romano não morria na cruz, como um prisioneiro romano. Os romanos era proibido um romano morrer na cruz. Por isso que Paulo de Tarso não morreu na cruz, ele morreu decapitado. Herodes em nós, que era o rei da Judéia. Como agimos quando temos a chance de escapar de uma situação difícil transferindo-o para alguém? Né? Quando ele pediu para que a população decidisse, né, se era Barrabás ou se era Jesus que ia ser livre. Ou seja, ele transferiu a decisão para ele ficar de boa. Né? Ou seja, ele não se comprometer, porque ele tinha medo de Jesus. Ele reconhecia o divino em Jesus. Ele tinha medo das consequências que ele teria se condenasse Jesus, né, à morte. Então, ele passou a bola. Ele, de certa forma, ele lavou as mãos também, da mesma forma que fez Pilatos. Então, é isso. Está aí as reflexões, né, que eu acho que vale a pena, cada um de nós, né, hoje, amanhã, pensar sobre isso. Tá bom. Renato, era isso. Gente, espero que vocês tenham me compreendido, não tenha tido problema de áudio em nenhum momento. E foi mais uma vez um privilégio, um prazer fazer essa aula com vocês.